Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tema da mensagem: tempos difíceis, tempo de superação. Você pode repetir comigo? Tempos difíceis, tempo de superação. Mais uma vez. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aí Lucas diz assim, escreve, né? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Só até aqui. Pode sentar. Pastor Jorge já orou. Aproximadamente 9 meses atrás, o mundo teve uma mudança radical. O mundo não é mais o mesmo. Estamos passando por um momento o qual a nossa geração nunca passou. O que mais ouvimos das pessoas é na rua, né? Tá difícil. No linguajar carioca, tá brabo. Outros, tá osso. Até isso a gente ouve, né? Mas nós, como filhos de Deus, amados por Ele, temos que trazer à memória as palavras que nos trazem esperança. E a palavra de Jesus foi: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Davi, ele escreveu o Salmo 23, ele já disse assim, um dos seus salmos, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. São vários versículos, muitas palavras que nos trazem ânimo, que nos trazem esperança. Salmo 46, versículo 7, o salmista diz que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus, o qual nós louvamos nesta noite, o qual nós declaramos a sua fidelidade, Ele está conosco, e Ele vai continuar cuidando de nós, como diz aquele cântico: se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa é a esperança da igreja, essa é a nossa esperança, de um Deus que tem cuidado de nós, vai continuar cuidando de nós. E o que temos que fazer? Continuar confiando no Senhor. É claro que às vezes nós tememos, como aconteceu com João na ilha de Pátimo. Ele estava separado naquele lugar, preso naquele lugar, exilado, e o Senhor apareceu a João e disse: não temas. E houve ali uma revelação, e diz: olha, eu que reino, eu estou no comando, eu que faço todas as coisas. Tudo que está acontecendo no mundo, Deus não está dormindo. Deus, será que Deus está vendo?
Deus está reinando, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós precisamos o quê? Pedir a Deus para guardar nosso coração, para não murmurarmos, irmos na mesma onda do mundo, pedir a Deus a revelação também, de qual o propósito de tudo isso que está acontecendo, porque Deus tem um propósito, e o que Deus quer fazer, nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos, eu não sei o dia de amanhã, você não sabe, às vezes falam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nós não sabemos, eu só sei de uma coisa, Deus está no controle, Deus está no barco, Deus reina, por isso que diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O versículo 5, o que tem isso a ver com o texto, pastor? Quando nós chegamos no versículo 5, do capítulo 1 de Lucas, diz assim, Lucas, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Esse versículo 5, nós podemos ver logo alguma coisa aqui, que nós podemos aplicar nos dias de Herodes. Herodes foi um rei mau, foi muito mau. Herodes, ele era uma pessoa de um coração ruim, e ele foi responsável pela morte de algumas pessoas. A família de Herodes era gananciosa, Herodes lutava pelo poder, esse Herodes, ele mandou matar um de seus filhos, e foi exatamente nesse período que Deus estava agindo. Será que Deus não poderia esperar um pouco até as circunstâncias melhorar? Mas não, Deus não depende das circunstâncias. Você pode repetir comigo? Deus não depende das circunstâncias. E foi neste ambiente que se destaca um casal, Zacarias e Isabel. E o nome de Zacarias quer dizer, Javé se lembra, Deus se lembra, Deus não esqueceu de mim. E Isabel, Deus é a minha aliança. Este casal foi um casal que sabia das promessas de Deus. Ele era filho de sacerdote, ele era sacerdote, ela era filha de sacerdote, e eles foram escolhidos por Deus para se levantar naquele momento, diante daquele ambiente hostil, dominado por Herodes. E naquele momento que eles estavam vivendo, havia uma crise política, havia também uma crise espiritual. Tinha muitos anos que Deus não falava. O povo, tanto que o profeta, ele profetizou dizendo, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então eles estavam vivendo um momento muito difícil. Além disso, a Bíblia diz, no versículo 7 que nós lemos, que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. A Bíblia não diz que Isabel era velha, não diz que Zacarias era velho, avançado em dias. Então, por favor, não chame uma mulher de velha e nem um homem de velho. Está avançado em dias, experiente. Agora tem até a quarta idade, não tem? A terceira, a quarta idade, não tem ninguém velho. E diante disso, irmãos, aquele casal tinha tudo para ser um casal revoltado, problemático, murmuradores, sem esperança. Aquele casal tinha tudo para ser um casal reclamão, posso dizer esta palavra. Mas, diante de tudo que estava acontecendo, o que Lucas conseguiu descobrir quando passou a investigar, porque Lucas saiu investigando, perguntando. Quando nós lemos aqui, no versículo 3, diz assim, igualmente a mim me pareceu, Lucas dizendo, bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, daste por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem,
para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então o que Lucas fez? Lucas saiu perguntando: olha, eu estou aqui e quero saber sobre Jesus. Mas antes dele saber sobre Jesus, alguém falou assim: olha, quero falar algo para você, Lucas. Antes de Jesus, eu conheci um casal chamado Zacarias e Isabel. Este casal era nota 10. Olha que casal. Não sei se nessa época, se eles ainda estavam vivos quando Lucas investigou. Mas a Bíblia diz, que, no versículo 6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamento do Senhor. E Lucas, ele saiu, e alguém que conheceu Zacarias e Isabel, disse: olha, eles tiveram um filho. Alguém, quem sabe, disse: eu conheci este casal, avançado em dias, viveram no tempo de Herodes, homem mau, não tinha filhos, mas era um casal diferente. Diante das circunstâncias, eles eram fiéis, eles eram justos, eles andavam nos preceitos do Senhor. Mas faltava algo na vida daquele casal. Eles queriam um filho. Queriam um filho. As mulheres naquela época que eram estéreis, elas eram tristes, zombavam das mulheres, elas eram vistas como mulheres amaldiçoadas. Hoje não, né? Hoje a mulher escolhe ter filho e não ter filho. Mas naquela época, as mulheres queriam filhos. Mas ela não tinha filho. Eles não tinham filhos. A Bíblia diz que eram estéreis, mas mesmo assim, naquela época de Herodes, uma crise política, uma crise espiritual, ainda não tinha filhos, mas independente de tudo isso, a Bíblia diz que eles serviam a Deus independente das bênçãos. Eles eram cooperadores no templo. Para eles, Deus era mais importante do que qualquer coisa, como o pastor Jorge disse. Eles acharam o bom tesouro. O alvo principal não era o filho, e sim Deus. Tanto que Zacarias era um homem que servia. Imagine agora, igreja, Lucas ouvindo isso. E às vezes eu paro e penso: o que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas falam de mim? A Bíblia diz que nós, que somos salvos em Jesus Cristo, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, devemos dar sabor a este mundo, luz em meio às trevas, e nós podemos fazer isso através do nosso testemunho. E foi o que aconteceu, tanto que Lucas escreveu a respeito deles. Alguém disse para Lucas, Lucas não adivinhou, Lucas não teve uma visão, mas alguém disse quem era aquele casal. Irmãos, e nós, diante das adversidades que estamos enfrentando, que não chega nem aos pés do que aquele casal passou, nós temos muito mais conforto. Nós temos celular, não é? Não sei se está sendo transmitido, tá, pastor Jota? Está sendo transmitido? Temos aqui uma transmissão ao vivo, onde em todos os lugares as pessoas podem ouvir esta mensagem. Nós temos carro, né? Nem todos têm carro, mas tem o Uber, tem o ônibus, tem o trem. Imagine você agora andando a cavalo. Imagine você, mulher, sendo desprezada como as mulheres eram naquele tempo. Mas hoje não, hoje nós temos nossos direitos, nós temos um ar-condicionado. Quem inventou o ar-condicionado? Nesse calor, né? Tem um pastor que falou para mim, quando chegar no céu, vai encontrar com o inventor do ar-condicionado. Vai falar: muito obrigado. Nós temos as leis que nos protegem. E nós podemos dizer e agradecer a Deus. É claro que algumas pessoas morreram, é claro que algumas pessoas... Isso, gente, eu fico triste com isso, mas não é motivo de a gente ficar reclamando. Temos sim
de continuar confiando no Senhor, e saber que Deus está no controle, Ele é soberano. Interessante é que sempre Deus se manifestou em meio às adversidades. Em meio às adversidades que Deus fez surgir algo, parece que Deus aproveita esse momento para nos surpreender, né, irmãos? Foi o que aconteceu com Zacarias e Isabel. Ambiente hostil, como eu falei, ela é estéril, mas ele não parou. Deus tinha dado um dom para aquele homem que era servir. E havia naquela época, irmãos, aproximadamente 20.000 sacerdotes esperando serem sorteados para entrar no templo. Era o sonho de cada sacerdote. E lá estava Zacarias servindo, independente de ser sorteado ou não. O que nós podemos ver? Que Zacarias, ele não desanimou, ele aguardou, ele disse, vai chegar a minha vez, mas enquanto isso, eu vou continuar servindo. Eu não sei o que Zacarias fazia, mas ele servia. Se fosse hoje, ele seria, quem sabe, um diácono, servindo no templo, trabalhando na administração, não importa qual o trabalho. Queimar incenso era o que tinha mais destaque, mas independente de chegar a hora dele de queimar incenso ou não, ele era justo, ele era fiel, até que chegou o dia que a Bíblia diz que a sorte caiu sobre ele. E Lucas, quando chega no versículo 8, diz assim, vamos ler o versículo 8. O que é que diz o versículo 8? Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria. Você pode repetir essa parte, o versículo 14 comigo, toda a igreja? Em ti, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha só, irmãos, no momento que Zacarias entra no templo, no momento que Zacarias entra para queimar o incenso, Deus lembrou de Zacarias. Vamos voltar ao início. Quais eram as circunstâncias? Um ambiente hostil, eles eram velhos não, avançada idade, ela era estéril, uma crise espiritual. Tanto você vê, do início até crucificarem Jesus, havia uma crise espiritual, mas como eu disse, parece que Deus gosta de nos surpreender, e eu espero que Deus te surpreenda nesta noite. Deus gosta dessas coisas. Às vezes nós fazemos planos, não é errado, a Bíblia diz que nós devemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas Deus gosta dessas coisas, pelo menos as minhas experiências que nós tivemos, Deus nos surpreende, né Rosângela? Essa mulher linda que está há quase 40 anos ao meu lado. Não tem 40 anos de casado não, mas está quase 40, né? De namoro, paquera, tudo, né? Parece que Deus gosta de nos surpreender. Vocês lembram de Moisés?
O rei manda matar as crianças. E o mesmo rei pagou para Moisés ser criado. Que história é essa? Que Deus é esse? Lembra de José? Preso, fiel. Deus dá um sonho a Faraó. José acorda, barbudo, preso, e vai dormir aonde? No palácio, sendo o segundo homem do Egito. Davi, pastorzinho lá, cuidando das ovelhas, fedendo. Chega Samuel diante do pai de Davi, e o pai de Davi começa a mostrar aos irmãos, os fortes, né? Os bonitos. Não tem nada contra bonito não, viu? Mas quem sabe, Davi também era um homem, mas quem sabe, Davi lá o carequinha, não, Davi era novo, mas Davi lá cuidando das ovelhas, desprezado, o pai nem lembrou de Davi, e Samuel diz, epa, está faltando alguém. Um homem que estava lá entre as ovelhas, fedendo, no campo, vem correndo e chega, e é ungido pelo profeta, e a partir daquele momento a vida de Davi mudou. Tantos outros homens, Abraão e Sara, avançado em dias. Você que está aqui nesta noite, que um dia estava nas trevas, que um dia adorava outros deuses, que um dia não tinha paz no coração, não tinha esperança de vida eterna, um dia alguém falou de Jesus, ou um dia você entrou na igreja, ou um dia você ouviu a mensagem pelo rádio, e você acordou incrédulo, você acordou nas trevas, e foi dormir salvo pelo sangue de Jesus. Isso é obra de Deus. Isso mostra que Deus está no controle, Deus reina, e talvez você entrou nesta noite aqui, e você está me ouvindo pela internet, hoje Deus está te surpreendendo, hoje pode ser o dia da sua mudança. Foi o que aconteceu com Zacarias. Zacarias, ele entrou para queimar incenso, ele não estava preocupado com o que ia receber, ele não entrou no santuário para pedir um filho, e sim para oferecer incenso a Deus pelo povo. Resumindo, ele estava ali servindo, trazendo para a igreja nesta noite. Deus gosta de nos surpreender? Gosta. Você gosta de ser surpreendido por Deus? Eu quero ser surpreendido por Deus. Você quer? Diga amém. Mas tem uma coisa, continue servindo a Deus, faça as coisas simples. Ele não foi ali pedir, mas ele tinha orado. A Bíblia diz no versículo 11, ou melhor, versículo 13, diz assim: disse-lhe porém um anjo, Zacarias, não temas, porque Zacarias temeu, né? Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele tinha orado. Por certo, Zacarias e Isabel oravam ao Senhor, pedia, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Mas não diz que ele orou quando ele entrou lá para queimar incenso, mas o anjo diz, a tua oração foi ouvida. Da vergonha que Isabel passava, estéril, mas foi no momento que ele servia que Deus respondeu, que o anjo apareceu. Quais foram as primeiras palavras? Em ti, versículo 14, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Deus nos surpreende para trazer alegria, para trazer prazer. Eu não vejo uma pessoa que se converte, que muda de vida e seja uma pessoa rude, seja uma pessoa mal. Não. Quando o Espírito Santo entra também os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade. Tudo que Deus faz. Tudo que estava acontecendo, em primeiro lugar, era para cumprir o propósito de Deus, preparar o caminho do Senhor.
Deus tinha usado Malaquias há 400 anos atrás. Deus tinha usado os profetas. Lembra que eu disse no início da mensagem o que significa o nome Zacarias? O Senhor se lembra. Talvez teu nome não seja Zacarias, mas eu quero dizer que Deus não esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família. Um dia o pai de Zacarias colocou o nome, seu filho, filho, teu nome será Zacarias, que Deus não vai esquecer de você. E o anjo chamou Zacarias pelo nome, Zacarias, e Deus também sabe o seu nome. Ele cuida, Ele tem cuidado dessa igreja há 28 anos, Ele tem cuidado de você, Ele vai continuar cuidando. Então, em meio de tudo que está acontecendo, acredite, Deus te trouxe nesta noite para aumentar a sua fé e falar no teu coração: eu estou cuidando de você. Acalma, aquieta o teu coração. Deus interveio na história deles, veio com uma palavra, dizendo: eu ouvi as orações, não importa o momento, não importa as circunstâncias, não importa quem está no poder, não importa quem vai ganhar para ser prefeito do Rio, não importa quem ganhou nos Estados Unidos ou vai ganhar, não importa, irmãos, Deus está no trono reinando e reina para sempre. É claro que às vezes nós, na nossa fraqueza, nós nos preocupamos com algumas coisas, na nossa vida, na nossa família, na saúde, os problemas, isso acontece, irmãos. Não posso dizer: pastor, irmão, não se preocupe, fique tranquilo, que Deus, nada disso. Eu quero trazer uma palavra para você, dizendo nesta noite, assim como Deus esteve com Zacarias e Isabel em tempos difíceis, Deus está conosco. Como Deus disse para Zacarias, o anjo falou a palavra de Deus: eu estou trabalhando na história. Há uma crise política, uma crise espiritual, uma crise familiar. Será que Deus não poderia levantar os sacerdotes da época? Será que Deus não poderia levantar os escribas, tantos homens que tinham ali, homens importantes? Mas não, Deus escolhe aquele casal. Ele escolheu Zacarias e Isabel, um casal que era visto como amaldiçoado por não terem filhos, mas independente das circunstâncias, eles amavam a Deus, serviam a Deus, e foi aí que Deus mostrou o seu favor, dando um filho, e ainda colocando o nome ainda do filho. Diz assim, será chamado João. Aí eu fui pesquisar o que significa o nome João. Deus é propício. Repita comigo: Deus é propício. Deus mostra o seu favor. Então eu posso dizer: o Deus de graça alcançou aquele casal. Deus não esqueceu de Zacarias, Deus não esqueceu de Isabel. Deus ainda deu um filho e colocou o nome, e diz assim: o nome dele será João, que vai preparar o caminho do Senhor. João foi aquele homem que se levantou, pregou no deserto, preparou o caminho de Jesus Cristo, mas no momento que ele chegou diante de Jesus, ele disse: importa que ele cresça e eu desapareça. Ele foi um homem humilde, foi um homem que morreu por causa do Evangelho, mas foi um homem que deixou um grande testemunho. Não só ele, mas seus pais deixaram um grande testemunho. Diante de tudo que está acontecendo, já estou terminando esta mensagem, eu pergunto: como você está reagindo? Como está a sua vida? Certamente Isabel e Zacarias não eram alheios a tudo que estava acontecendo, como se tudo fosse normal. Não, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, tudo isso não é normal. Nós choramos, nós nos preocupamos. Por certo, Zacarias e Isabel, eles passaram por isso.
Por certo, eles tiveram as suas lutas, seus problemas. Quem sabe às vezes a fé de Zacarias balançou, né? E de Isabel também. Mas uma coisa ele tinha, quando ele lembrava do nome dele: Deus não se esqueceu de mim. Saia deste lugar, nesta noite, convicto de uma coisa: Deus não esqueceu de você. Deus reina, Ele está no trono, Ele está no comando, Ele está preparando tudo para alguma coisa. Eu não sei, eu não posso dizer que Deus está preparando o anticristo, Deus está fazendo. Gente, isso aí eu não sei, nós não sabemos de nada, o homem não sabe de nada. Só sei de uma coisa: Deus está no controle, Ele está reinando, e nós oramos: venha a nós o teu reino e seja feito, assim na terra como no céu. Isabel, Deus é a minha aliança. Deus fez uma aliança conosco, através do sangue de Jesus. Quando bater a dúvida, quando bater o desânimo, porque às vezes vem forte o vento, né? Lembra de uma coisa: as palavras de Jesus: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, estarei convosco todos os dias. Olhe para frente, olhe. Ele escolheu Zacarias e Isabel e disse: eu vou mudar a história de vocês e também vou mudar a história do mundo. E Deus começou trabalhando em Isabel, Zacarias e João. Veio Jesus e mudou a história do mundo. A data de hoje, Nete, você está completando aniversário, foi por causa de Jesus. Você está completando 43 anos, foi por causa de Jesus. Gostou, né? Qual é a data de hoje? Qual é a data de hoje? De novembro de? Por quê? Porque Jesus mudou a história. Jesus mudou a história. Podem falar de Jesus, não creem em Jesus, porque estão mortos, mas são amados por Jesus. Jesus mudou a história. Jesus escolheu Zacarias e Isabel e disse: eu vou mudar a história de vocês e vou mudar a história do mundo. E os religiosos da época, frios, eles só olhavam para o presente e viviam do passado. Mas não, Deus falou para Zacarias: olhe para frente, em ti haverá alegria, em ti haverá prazer. E quando nós lemos, né, o cântico de Isabel, lá na frente, eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ver a alegria de Isabel, o cântico de Isabel, as palavras também de Zacarias, a alegria de Zacarias. Ah, pastor, mas deu tudo certinho, tudo legal, quando Deus falou para Zacarias. Não, Zacarias no momento ele duvidou, tanto que ele ficou mudo. Mostrou ali a humanidade de Zacarias, que às vezes nós ficamos, né? Deus fala e nós ficamos: não, será que é assim mesmo? Não, como vai ser? Vai ficar mudo, rapaz. Vai voltar a falar depois que o filho nascer. Mostra a nossa humanidade. Mas mesmo diante da humanidade de Zacarias e diante da humanidade, a nossa humanidade, das nossas falhas, Deus cumpre o seu propósito. Quem sabe, como Isabel e Zacarias, você entrou nesta noite e você tem uma necessidade. Você tem orado por uma causa. Todos os dias você lembra. Quem sabe você não vê nenhuma possibilidade. Nenhuma. Mas milagre é assim. Milagre é quando nós não vemos, nós não enxergamos com os nossos olhos. Mas Deus, Ele vê aquilo que nós não enxergamos, não vemos.
Deus está trabalhando mesmo no silêncio. 400 anos, silêncio de Deus. E um dia o anjo aparece a quem? Zacarias. Eu não sei quanto tempo que você está esperando. Mas siga o exemplo de Zacarias, independente de qualquer coisa. Ou sua bênção chegou ou não chegou. Aquilo que você tem orado, Deus ainda não te deu, não respondeu. Continue servindo. Seja servo. Dê um bom testemunho. Testemunharam de Zacarias e Isabel. Não foi Zacarias e Isabel que falou para Lucas, não. Eles falaram deles. E que Deus venha usar você. E que as pessoas falem bem de você. Como falaram de Zacarias e Isabel. Sejamos como aquele casal. Que possamos viver justamente, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, não murmurando, não olhando para os outros, não dando ouvido às palavras negativas. Por certo, alguém falava para Isabel: "Ih, você já está velha." Mas o anjo não a chamou de velha, chamou avançada em dias. E olhe para o futuro, olhe para a frente. Como eu disse, não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer no ano de 2021. O Senhor pode arrebatar a sua igreja hoje. Amanhã, quem sabe, você pode ouvir: "Cadê o pastor Rogério? Deus levou." E minha esposa com seguro altíssimo, dando glória a Deus. Brincadeira à parte, ela vai chorar muito, ela falou para mim. Mas nós não sabemos o dia da manhã. Não sabemos, você não sabe. Mas viva o dia de hoje. Faça a vontade de Deus. Seja como este casal. Que venha a nós o teu reino. E que seja feita a vontade de Deus na vida de cada um.